Olá meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo específico da Bíblia. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos ajude a propagar a palavra de Deus. Nós estamos também em outras plataformas, estamos no Facebook e estamos no Instagram, sendo que no Facebook nós postamos o capítulo inteirinho durante a semana para que você possa ler comigo, tá bom? 24º capítulo do livro de Mateus, é isso mesmo. Temos uma grande variedade de doutrinas sobre a volta de Jesus e muitas são de seitas sem nenhum embasamento bíblico, ou quase nenhum. O fato é que o 24º capítulo do livro de Mateus tem sido material usado por muitos de maneira errônea para defender teorias absurdas e infundadas. Você pode perguntar, o que é uma seita? É justamente isso, ou seja, uma religião que não fala aquilo que está na Bíblia, com embasamento bíblico, ou fala fragmentos dela e alguns são deturpados. E o 24º capítulo de Mateus é muito utilizado para essa deturpação. Nesse referido capítulo, Jesus cita sobre o tempo do fim. Ele estava na iminência de sua morte. Ele estava saindo do templo que, mesmo a Bíblia não dando maiores detalhes, tratava-se de uma grande obra, porque Herodes havia ajudado os judeus a restaurar esse templo e tratava-se de uma estrutura magnífica. Nesse instante, Jesus diz aos seus discípulos que não ficaria pedra sobre pedra daquele lugar, versículo 2. Essa profecia foi cumprida cerca de 40 anos depois, quando os romanos saquearam e destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Se você tiver tempo e quiser fazer uma pesquisa, você vai ver que foi uma das maiores catástrofes da humanidade até hoje. A cidade de Jerusalém foi destruída, mas isso aconteceu no ano 70, tá bom? Em seguida, eles já estavam no Monte das Oliveiras, e aí os discípulos pediram uma melhor explicação. Aí Jesus fala do tempo do fim, num texto bem complicado até mesmo para os dias de hoje. O que acontece é que ele estava falando do templo, da destruição do templo, e o autor já começou com a outra parte falando do tempo do fim. E aí isso ficou junto, e as pessoas falam de uma maneira errônea sobre esse tema. Ele falou dos sinais que aconteceriam antes do cumprimento da profecia. A chegada de falsos profetas, alegando ser o Cristo, versículo 5. Relatou sobre diversas catástrofes, como guerras, fomes, terremotos, etc., versículos 6 e 7. Falou sobre perseguições e a pregação do evangelho a todas as nações, versículo 8 ao 13. Ainda disse que eles reconheceriam a hora da destruição pela chegada do dia da abominável desolação, versículo 15. Seria uma fuga rápida, sem tempo para juntar nada, com um período de muito sofrimento, e ainda acrescentou que tudo isso ocorreria naquela geração, versículo 34. É neste instante que o capítulo 24 começa a ser usado por vários tipos de doutrina. Se Jesus disse que aquela geração não passaria sem que tudo acontecesse, como pode, se todos já morreram? Jesus estava falando inicialmente sobre a destruição do templo que ocorreu logo, como já mencionei, no ano 70, ou seja, dentro daquela geração. Agora ele passa a falar sobre um tempo do fim, diferente do fim de Jerusalém. O tempo do fim do mundo não é manifesto. Nem mesmo Jesus sabe quando será o fim. Está no versículo 36. Jesus usa as palavras aquele dia, ou seja, um acontecimento vindouro que nós devemos estar atentos.
Quando Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém, ele menciona as catástrofes que aconteceriam, os sinais. Quando Jesus relata sobre o fim dos tempos, ele fala de calmaria e ainda cita, inclusive, Noé, conforme está no versículo 38. Paulo faz a mesma afirmação. Veja só. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Muitos estão esperando sinais inusitados e pregando sobre isso o tempo todo. Você vê por aí um monte de gente pregando aquilo que era para a profecia de Jerusalém ser destruída e colocando como final dos tempos. Mas será um período absolutamente normal. Pode ser agora. Devemos estar preparados, pois nem o próprio Jesus sabe o dia. Este será um julgamento universal, conforme está nos versículos 31 ao 46, onde ninguém ficará de fora. Será em primeira e definitiva instância, onde o juiz não pode ser comprado, onde não haverá apelações. Muitos misturam os eventos relatados no capítulo 24. A destruição de Jerusalém era para aquela geração, e o tempo do fim, oxalá, que seja para a nossa geração. Quando tentamos colocar a profecia da destruição de Jerusalém no nosso contexto, abrimos margens para aqueles que ficam tentando prever o fim dos tempos. Tem um monte de gente por aí fazendo cálculos, ligando datas. Aliás, por que ligar datas? Porque o nosso calendário é falho, foi criado pelo homem. Outros sim, temos que estar vivendo com Cristo, pois somente Ele pode nos proteger naquele dia. E aí eu aproveito e te faço um convite a entregar a sua vida para Deus, pois Ele te ama e quer te salvar. Porque o dia da vinda de Jesus será de calmaria. De repente você vai estar numa rede, descansando do seu dia de trabalho, ou você vai estar meditando na sua pescaria, e aí chega o dia da grande vinda de Jesus. Você tem que estar preparado. E como é que você está preparado? Entregando o seu coração a Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas podem te acusar, até você mesmo. Ah, porque eu pequei, porque eu cometi muitos erros na minha adolescência, na minha infância, ou até mesmo durante essa semana. O diabo é especialista em fazer isso. Ele coloca pessoas para te destruir. Mas Jesus Cristo está disponível para você. Eu sei que tem muita gente por aí que fala assim, aquele camarada ali, conheci ele. Ele tem um telhado de vidro, agora está falando de Jesus. Que bênção que ele está falando de Jesus. Porque Jesus está disponível para todos. Você tem que estar com o coração aberto. Por isso eu faço o convite para você. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque a vinda de Jesus pode ser a qualquer momento. E nós temos que estar prontos para sermos salvos com Ele. E é só necessário você aceitá-lo de maneira que o seu coração se abra. Você vai sentir a presença de Deus quando você fizer isso. Faça isso, pense nisso e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã eu vou ver o que eu faço, porque pode ser muito tarde. Tá bom? Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós.